espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando 1 Samuel capítulo 9, que vai narrar o encontro de Samuel com Saul, aquele que seria eleito o novo rei, conforme a vontade do povo. Preste atenção, não era conforme a vontade do Senhor, mas já que o povo pediu um rei, o Senhor então ia levantar um rei e ele instruiu a Samuel como ele reconheceria este que seria o novo rei da tribo de Israel. E ele seria um benjamita, o que já mostra como o povo estava distante do Senhor, porque nós sabemos que o legislador teria que vir de Judá, não é verdade? E diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, era um benjamita, era um homem forte, poderoso e influente. E ele tinha um filho, o nome desse filho era Saul. E a palavra que vai nos contar que Saul era um homem muito alto e muito bonito. Então o povo vai escolhê-lo pela característica física dele, e não pela sua tradição, e não pela sua herança, que deveria ser da tribo de Judá. E diz que esse homem, o pai dele tinha perdido uns jumentos, e ele pede para Saul que vá procurar os jumentos. E Saul então vai pelos montes de Efraim, passa pela terra de Saísa e vai andando, não encontraram os jumentos, passou para a terra dos benjamitas, também não encontraram lá. Daí eles chegam na terra de Zuf. E Saul diz ao seu servo: vamos retornar, porque meu pai, ao invés de ficar preocupado com os jumentos, não fique preocupado conosco, porque nós não retornamos. Ele disse: olha, nessa cidade tem um homem de Deus, é um homem honrado, diz que tudo que ele diz acontece. Agora vamos para lá, para que ele possa nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir. E Saul disse: mas a gente não tem mais nada para levar para o homem, a não ser pão velho. Já consumimos todo o pão, não temos presente para levar o homem de Deus. E aí o servo fala: eu tenho aqui uma quarta parte de um shekel de prata, vamos dar para o homem, para que ele nos diga qual caminho seguir, a fim de encontrar o que estava perdido. Antigamente, quando um homem ia visitar um homem de Deus, ele falava: vamos consultar o vidente, porque naquela época, profeta também era conhecido como vidente. Hoje nós sabemos que a diferença é muito grande entre um profeta e um vidente. Um profeta é realmente uma pessoa de Deus, e nós sabemos que o vidente está mais associado às coisas das trevas. Então Saul disse: você disse bem, vamos para outra cidade onde está o homem de Deus. E eles subiram, encontraram algumas servas que estavam tirando água, e elas responderam: eu sei onde ele mora, está aqui por perto. Hoje vai ter um sacrifício num lugar alto. Era um dia de fazer sacrifícios ao Senhor. Vão logo e vocês vão encontrá-los. Assim que você encontrar, o povo não vai comer pão até que o homem de Deus, apareça. E eles subiram à cidade. Quando eles chegaram lá, Samuel saiu ao encontro para subir ao lugar alto, mas o Senhor já havia avisado Samuel de que o próximo rei de Israel estaria chegando. Ele disse assim para Samuel: amanhã, por volta dessa hora, eu vou enviar para você um homem da terra de Benjamim, e você vai ungí-lo para ser capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: esse aí é o homem que eu te falei, é ele que vai reinar sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel, lá no portão, e diz: eu pergunto-te, onde é a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim até o lugar alto, porque você vai comer comigo hoje, e amanhã eu vou deixar você partir, e eu vou te contar tudo que está no meu coração. Uma promessa
do Senhor que Samuel estava passando para Saul. E quanto aos teus jumentos que estão perdidos aí há 3 dias, não tenha preocupação nenhuma com eles, porque eles já foram achados. Olha, a ideia deles de ir até o vidente era com a intenção de achar os jumentos. E o que ele acabou achando? Ele acabou achando a bênção do Senhor para que ele governasse Israel. É lindo, né? Saul disse: eu não sou o menor das tribos de Israel, eu sou um benjamita. A minha família é a menor das famílias da tribo de Benjamim. Por que então você está falando assim comigo? Veja a humildade de Saul nesse primeiro momento de encontro com o profeta Samuel. Ele ainda dizia: eu sou pequeno demais, eu sou o menor de todas as tribos. A tribo já era menor e dentro da tribo eu sou o menor. Ou seja, ele não se considerava digno de poder reinar sobre Israel. Samuel, entretanto, tomou Saul e o seu servo e os trouxe até o salão de visita, fez com que se assentassem no lugar principal daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Eu vejo nesse capítulo como o Senhor pode tirar você de um lugar pobre, de um lugar de desonra, de um lugar de vergonha e colocar você entre os príncipes. E foi o que Samuel fez com Saul nesse capítulo. Samuel disse ao cozinheiro: traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse, põe perto de mim. E o cozinheiro pegou o acém, que naquela época era uma carne nobre, e colocou sobre ele diante de Saul. E Samuel disse: eis o que foi separado, põe diante de ti e come, pois até esse momento isso foi guardado para você. Desde que eu disse, eu convidei o povo, assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles desceram lá do lugar alto que eles tinham ido para celebrar e para fazer oferta ao Senhor, Samuel conversou com Saul em cima da casa, levantaram-se e foram até o raiar do dia. Samuel chamou Saul para cima da casa de novo e disse: levanta-te para que eu possa te enviar. Saul se levantou e ambos saíram. Ele e Samuel foram para longe. Enquanto eles desciam, Samuel disse para Saul: fala para o seu servo para ele ir na frente. E ele foi para frente. E você permanece aqui, porque eu vou te mostrar a palavra de Deus. Eu vou falar para você sobre o chamado de Deus para a sua vida neste dia. E assim foi o encontro de Samuel e do futuro rei de Israel, Saul. Muito interessante esse capítulo, mostra para nós como Deus pode te escolher entre os mais simples, entre os mais humildes, entre aqueles que não têm nada, colocar você no meio de pessoas que são consideradas pessoas de alto nível, colocou entre os príncipes de Israel, serviu a ele a melhor parte da refeição e assim começa a história do rei Saul, que aparentemente ainda era humilde, ainda era reverente, reconhecia a sua fraqueza, reconhecia a sua pequenez diante daquele povo e diante do que ele representava para aquelas pessoas. É uma história que nos mostra muitas coisas. Eu sugiro que você leia de novo e depois você me conta o que mais o Senhor falou para você nessa história tão bonita. E amanhã vamos ver o Samuel ungindo o Saul para ser rei de Israel. Aleluia! Um abraço e amanhã a gente volta com Samuel, capítulo 10, se o Senhor assim nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada